Paz do Senhor, irmãos. Vamos prosseguir o vídeo parte 2. Nesse vídeo eu vou focar na parte de se humilhar, né? E como versículo base será Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 8. Esse versículo vai mostrar o maior exemplo de humilhação e o exemplo que nós devemos seguir, que é o exemplo de Jesus Cristo. Vai dizer o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então vemos aí o maior exemplo de humilhação. Devemos seguir este exemplo, o exemplo de Jesus Cristo. Vamos ver aí 2 passos de humilhação. O primeiro, a humilhação, ele se tornar um homem, né, um ser humano. A humilhação, ele como Deus. E a segunda maior humilhação é ele morrendo, morte de cruz, que era para malfeitores na época. Mas nesse passo para chegar a uma humilhação, né? Chegar a uma verdadeira humilhação, existem alguns pequenos passos que devemos seguir de pouco em pouco para chegar a essa verdadeira humilhação. Primeiro passo, é necessário haver um sentimento, uma reflexão dentro de nós. Que reflexão, que sentimento é esse? É a reflexão, o sentimento de que nós não somos nada. Nossas obras não são nada. Somos imperfeitos. Aí Isaías vai até colocar que nossas justiças são como trapos de imundícia. Ou seja, tem autores que chegam até a colocar aí nessas justiças os nossos louvores e as nossas orações. Então, nossas orações, nossos louvores não são nada, né? Nós devemos sempre buscar, sim, estar oferecendo o melhor para Deus, mas pondo em nossa mente que não são nada comparado à santidade dele. E essa reflexão de que nós não somos nada é que vai fazer o primeiro passo nos levar a essa humilhação, né? Nossas obras, nossa justiça são como trapos de imundícia. E vamos ver aí que a partir desse primeiro passo vai gerar o segundo passo, que é a aniquilação do nosso eu. Aniquilar significa abater-se inteiramente, ficar fisicamente esgotado. Então vamos ver que Jesus Cristo, ele aniquilou-se de si mesmo. Nós devemos aniquilar o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso ego. Nós devemos ficar dependentes de Cristo, né? E o maior exemplo de aniquilação, como eu falei, Jesus Cristo. Mas como devemos, né, chegar a esse passo de aniquilação? O que devemos fazer, né, para poder aniquilar-se de nós mesmos? Em Tiago, capítulo 4, versículo 9, vai dizer o seguinte: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então nós devemos lamentar, nós devemos sentir as nossas misérias, os nossos pecados, aniquilar o nosso eu, ver que esse eu que há dentro de nós, ele só faz exaltar o nosso orgulho e nos distanciar de Deus, né? Nós devemos transformar o nosso riso em pranto e o nosso gozo em tristeza. É um momento que não é um momento de nós ficarmos vacilando. É tanto que é de se destacar aqui na Bíblia falar. Alguns autores falam que em nenhum momento se viu tanto a parte dos apóstolos quanto a parte do próprio Cristo em grandes gargalhadas, né? Ou seja, eles tinham um propósito a seguir. Eles não ficavam ao léu neste mundo. Então, nós, neste contexto histórico que estamos vivendo, nós devemos abandonar tudo isso que nos faz igualar ao mundo e devemos transformar o nosso riso em pranto. Devemos transformar o nosso gozo em tristeza. Tristeza pelas almas que estão indo para o inferno
todos os dias. E por seguir essa aniquilação do nosso eu, vai vir a submissão. A submissão, mais uma vez, o maior exemplo de submissão de servo foi o de Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo, o exemplo que nós devemos seguir. Em Isaías 64, versículo 8, vai dizer o seguinte: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro. Ou seja, Deus, Ele que é o oleiro. E o oleiro faz com o barro o que Ele bem quiser. Nós devemos ser submissos a Ele, né? Devemos nos submeter às ordens dEle, obedecer. Devemos ser verdadeiros servos. E em Tiago 4,10 vai dizer o seguinte, né? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, se nos submetermos a Ele, nos humilharmos no tempo certo, Ele vai nos exaltar. Mas esse exaltar, o que é esse exaltar? Esse exaltar é daquilo que estamos precisando no momento. E neste momento precisamos de um verdadeiro avivamento. Precisamos de acordar, um despertar, né, do Senhor para conosco, né, no sentido dos crentes ser despertados por Ele. Então, no verdadeiro tempo, no tempo certo, Ele nos exaltará, né? Nos exaltará, nos dando o avivamento. Mas se nós nos humilharmos, sermos servos, uns verdadeiros servos para com Ele. E por fim, a mortificação da carne. Essa mortificação da carne eu coloquei porque a partir de quando temos um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, nós não cometemos mais eles. Mas como não cometer mais esses pecados? Primeiro, para vencermos o pecado, para vencermos o mundo, devemos mortificar a carne, né? E Paulo vai falar bastante sobre isso. E por fim, Jesus Cristo, mais uma vez citando ele como um grande exemplo, ele veio ao mundo, né? Veio ao mundo e ele demonstrou que é possível vencer o mundo sem pecar, né? E então nós devemos, resumidamente, devemos a todo tempo seguir os passos de Cristo. Então devemos sentir o estado nosso de pecador, né? Ter uma reflexão, nos humilhar e depois aniquilar o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso ego. Posteriormente, sermos submissos, sermos verdadeiros servos e mortificar nossa carne para conseguirmos permanecer, né, no verdadeiro propósito de Deus, né? Então, é isso que eu quero deixar para os irmãos, essa parte desse vídeo, se humilhar. Então, que venhamos nos humilhar perante a potente mão do Senhor, que no verdadeiro tempo, no tempo certo, Ele vai nos exaltar. E esse exaltar o que é? Trazer aquilo que estamos precisando neste momento. Quero agradecer aos irmãos. Deus abençoe a cada um. Amém.